Então, gente, no programa de hoje, a pergunta é: quem é você? Isso é para você refletir aí na sua casa. Segundo o mestre, aqui a gente tem que perguntar toda hora, né? Quem sou eu, quem sou eu, a gente acaba descobrindo, né? E outra, a gente tá falando de meditação, né? De busca espiritual. Se você tem algo a dizer, os nossos contatos pela internet estão todos aí à sua disposição, tá? Nós terminamos o bloco. Você queria fazer, né, uma pergunta pro Satyaprem? Sim, mestre, é o seguinte... a questão da meditação para a criação do personagem funciona perfeitamente, ótimo. Agora vamos subir um pouquinho isso aí. Depois que eu comecei a experimentar, eu comecei a sentir que eu estava melhorando enquanto ser humano. Então eu acho que essa resposta, sim, ou esse prazer, ele é legal, porque eu comecei a ver depois, você citou aí a coisa do negro, das diferenças que são mínimas e que nem existem e tal. Eu comecei a pensar, sem ter ouvido você falar em lugar nenhum, nem nada dessa forma. Hoje, para mim, eu vejo o ser humano, eu comecei não só a me sentir um ser humano melhor, depois da meditação, como eu comecei a me sentir mais seguro e preparado para as adversidades que a vida oferece, para uma doença, para uma dor, para uma perda de alguém, ou seja, um insucesso, seja o que for. E comecei a ver que nós somos exatamente todos iguais mesmo. Então não tem o preto, não tem o asiático, não tem nada. Nós somos a mesma coisa. E ao mesmo tempo isso é tão pequeno. Tem aquela coisa dos astronautas que olharam para a Terra e falaram: não, eu não sou nada e tal. Insignificante. Insignificante, exatamente. Então, na coisa do meu trabalho, que é talvez seria o gancho para vir aqui que eu utilizo para as aulas de interpretação, beleza, funcionou bem, mas eu tive ganhos maiores depois. Então, esse estágio de eu me começar, e a gente tenta, eu estou tentando, a gente tenta cada dia ser um ser humano melhor, a gostar mais de nós mesmos, das pessoas, respeitar os outros, respeitar nós mesmos. Acho que todo esse sentido e esse fruto que a gente colhe, ele é da meditação. É isso? Sem dúvida. Porque é incrível que, por mais que eu diga, Roberto, assim, gente, tem que fazer, acontece isso, eu não consegui ainda achar palavras para dizer para as pessoas o que significa. Não consigo achar mesmo. Eu só sei que você, quando experimenta, aí que você vê que existe. Então, tem que ser experimentado. Não tem como falar: Roberta, faz meditação. Você já fez meditação alguma vez? Já tentou fazer? Já. Pois é. Então, não pode falar: Roberta, faz meditação para sentir isso, isso aqui. Não. É individual mesmo. Pode ser que no andar da carruagem você encontre pessoas que façam e você compartilhe a mesma opinião, mas é diferente, entende? Eu conheço pessoas, eu estava vendo um depoimento do Wagner Moura, o ator, falando que medita, acho que desde 2010 e tal, e que isso ajudou na vida pessoal, nos trabalhos também, igual é um excelente ator, sempre requisitado e tudo. Eu comecei a ver e tem um monte de atores e atrizes que fazem, que eu conheço, convivi, e sei que eles fazem. E são pessoas na busca da melhora. Eu acho que a gente não fica a ser perfeito, talvez. Nem sei se pode usar esse termo. Sou perfeito quanto ser humano, não sei. Acho que talvez nem possa usar. Você é perfeito quando você aceita a sua imperfeição. Ah, então talvez seja isso. Então eu estou admitindo que eu sou perfeito porque eu tenho uma imperfeição. Mas aqui, você tá falando que há várias formas, a meditação é uma só, né? E há várias formas de chegar a vários métodos e a meditação. Que as pessoas confundem: eu vou fazer meditação. Não, você vai fazer um método que vai proporcionar a possibilidade que você entre em meditação. Então, é que a gente limpou assim, a gente nivela tudo por baixo, a gente liquidifica as coisas. Então eu estou fazendo meditação. Não, você não está fazendo meditação. Quando meditação acontece, não tem você. E isso, então, aqui... Mas é o quê? Separar? Porque tem um monge que fala assim: olha, dê várias rapidinhas por dia. Quer dizer, várias rapidinhas no caso. É assim, separar um minuto. Eu acho ótimo. Quanto mais, acredito, melhor. Não, você separa um minutinho, então você está no trânsito, fica lá com você mesmo, sei lá, esvazia, que é uma coisa que você pode... Agora, esse aspecto, claro, isso aí pode ser dito e é muito instrumental. O fato é que tem que ter em algum momento você vai ter que saber para que isso tudo importa. Porque veja só, a mente humana, o aspecto cultural da mente ocidental, que é a que nós temos hoje... Infelizmente? Não. Sem infelizmente. A mente que nós porque temos, os orientais já são mais canalizados. É diferente. Veja só, eu morei no Oriente muito tempo e não eles estão tão ocidentalizados quanto os ocidentais. Então é diferente. A conversão está sendo... a fundação é diferente, mas o manifesto hoje é idêntico. Todo mundo está atrás de se dar bem. Então esse é o aspecto que cria muito problema para o outro.
Porque se eu me dou bem, necessariamente alguém tem que se dar mal. É a lei do mundo, é o yin e o yang, é a dialética do troço. Então eu tenho que entrar num ponto de equilíbrio, e esse é o ponto de equilíbrio onde eu e você deixamos de ser diferentes, que eu não estou tentando me dar bem, porque eu encontro em mim uma satisfação tão plena que o que está acontecendo lá de fora é indiferente. E veja só, para a mente, eu vi um cartunzinho outro dia muito interessante. Se você não souber usar aquilo que você tem, você pode acumular aquilo que você acha que precisa de uma maneira exorbitante, doentia, compulsiva. Então tem um cara parado, tentando olhar para o outro lado de um muro, e ele tem uma coleção de 300 escadas, só que nenhuma delas está posta na posição correta. Todas elas estão empilhadas umas nas outras, e assim mesmo ele não consegue olhar para o outro lado. Quer dizer, ele tem a escada, mas ele não sabe usar a escada. Então, meditação, no fundo mesmo, ela não é para dar mais sucesso para você, para dar uma vida melhor para você. Isso tudo é superficial. Esse é o apelo que é dado para a grande massa. Mas dá qualidade de vida. Veja bem, qualidade de vida é quando o outro também tem qualidade de vida. Se só eu tenho qualidade de vida, eu não tenho qualidade de vida. Eu preciso ter qualidade de vida e vendo o meu próximo tendo qualidade de vida. Se ele não tem qualidade de vida, eu não tenho qualidade de vida. Que qualidade de vida é essa que é só minha? Entendeu? Não existe isso. Então, qualidade de vida é distribuir conhecimento, conhecimento objetivo. E a qualidade tem que ser no coletivo, não no individual. Olha, eu vou dizer mais. Tem que ser universal. A vaca tem que entrar no babado, o animal tem que entrar no babado. As coisas. Até as bactérias entram no pacote. Elas entram no pacote, até porque elas são gente também, elas precisam se alimentar. Fala aí, você queria falar mesmo? Não, eu queria complementar, né, o que o mestre está dizendo, Sátia, dizendo que o que existe, na verdade, são instrumentos para se chegar a esse estado, né, de meditação. Que, diga-se de passagem, não é um estado. É o país inteiro. Sim. É o planeta. Veja, essa é a noção. É por Como isso que a gente pode muito usar uma difícil palavra para descrever ela, né? A menos que você tenha experiência. Se você não tem, você fica tateando. É como se você estivesse no escuro falando de uma coisa que você nunca viu. A verdade não é crença, é experiência. Não, é experiência. E aí você vê, a questão não é, claramente diz, não, esse estado. Porque ela é uma especulação, é especulativo. Mas não é um estado, é a tua natureza. Sim, é justamente aí que eu quero entrar. Na perspectiva do yoga, acredita-se que dentro de cada indivíduo existe o Purusha, né? Que é a essência divina. E eu acho que é isso que ele está querendo frisar o tempo inteiro. Na verdade, quando a gente se conhece verdadeiramente, a gente se encontra com essa realidade, que é pura, que é divina. Né? Porque muitas pessoas pensam que o autoconhecimento eu me autoconheço, eu sei que eu sou assim. Eu sei que eu sou dessa forma. Exatamente. Claro que você tem que entrar em contato com essas trevas para chegar a essa luz. Não né? necessariamente. Mas, não necessariamente. As trevas são, na verdade... Você conhece muito, aquela né? história linda? Tem uma história linda que é contada assim. A escuridão, um dia se sentindo muito injustiçada, foi até Deus e disse, nossa, eu não aguento mais, a luz me persegue. Então Deus olhou para aquilo e disse, não pode haver exclusão no meu mundo. Eu não fiz um mundo assim. Então ele disse, chama a luz, porque eu quero ter uma discussão com a luz. Então a luz foi chamada ao escritório, à sala de consultas, estava a escuridão sentada numa cadeira, entrou a luz e Deus olhou para a escuridão e disse para a luz, Luz, você está indo atrás da escuridão, como é que fala? Perseguindo a escuridão, qual é a sua história? Aí a luz disse assim, escuridão, eu nunca me apresentaram, quem é? Aí Deus disse, escuridão, aí ele disse, onde a escuridão foi? A escuridão, na verdade, é uma ausência. Sim. Então você não pode analisar a ausência, porque através da ausência eu vou chegar na presença. Não, você tem que ir direto à presença. O que é presente em você antes de qualquer conteúdo aprendido? Isso é fundamental. Sim, justamente por isso eu coloco entre aspas, né? Muitas vezes quando a gente começa esse exercício, muitas questões vêm à mente, né? Visando realmente esse se proteger. Sim. A mente quer se proteger porque sabe-se, na verdade ela intui isso. Se você descobrir a verdade do seu ser, a verdade ulterior, a mente tem uma função como um sapato tem. Okay. E a mente, no momento cultural, no contexto em que nós nos encontramos, ela não tem o papel de um papel, ela é o chefe, ela não tem o papel de um sapato, ela é o chefe. Ela que manda, ela que diz para você fazer isso, que diz o que as coisas são. E a mente não, ela tem que se acalmar um pouquinho. Quem sabe que as coisas são é o seu ser. Ok, gente, nós vamos fazer mais um intervalo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.